Eu sempre fui muito inquisitivo, como todo nerd, eu acho. Eu sempre, desde criança, eu tinha curiosidade, assim, muito atiçada para entender como é que as coisas funcionam. Como é que funciona um computador? Como é que funciona o videogame, Super Nintendo? Como é que funciona um relógio? E eu ficava pirando nisso. Meu pai, que sempre trabalhou com tecnologia da informação, então ele foi nerd ao jeito dele, também tinha uma curiosidade parecida. E lá em casa tinha uma série de livros, em 4 volumes de capa dura azul, que chamava Como Funciona. Era uma série que, eu imagino, aqueles volumes foram produzidos ou no final dos anos 70 ou no começo dos anos 80. E eu li no começo dos anos 90. Eu tinha uma dúvida de como é que isso aqui funciona. Meu pai ia lá ver no livro que se tinha, e aí ele me mostrava. E se não tivesse, ele... Mas olha esse negócio aqui. E o livro cobria vários assuntos diferentes, né? De carro elétrico, para o satélite, para anticoncepcional, para fecundação in vitro, né? Bebê de proveta, que a gente chamava. Não sei se esse termo ainda está em uso. E eu ficava muito curioso. E essa curiosidade, ela permaneceu a minha vida inteira. Só que hoje em dia, em vez de focar no micro, eu penso no macro. Em vez de pensar como é que esses aparelhos tecnológicos funcionam, que é uma curiosidade que eu ainda tenho, na verdade, eu penso também como é que a sociedade funciona. Por que as pessoas agem assim ou assado? Por que a economia funciona assim ou assado? Por que teve essa guerra? Por que teve esse confronto entre manifestantes? E eu fico curioso de saber as explicações, tanto de um lado quanto de outro. Tem múltiplos lados, né? Então, eu tenho percebido que essa curiosidade, ela se manifesta hoje em dia no meu consumo de mídia. O que eu quero dizer com isso? Quando eu era criança, quando eu assistia um filme, jogava um jogo, eu ficava pensando, como fizeram isso? Como que filmaram isso? Como é que fizeram esse efeito especial? Eu ficava fascinado vendo aqueles programas que mostram como é que são os bastidores de um filme, os efeitos especiais e tudo mais, né? Então essa curiosidade novamente também perdura, mas além dela, se adicionou a curiosidade de o que essa obra está tentando dizer? Sobre o que é isso aqui, né? Do que se trata esse conteúdo, esse livro, o que era para eu estar aprendendo aqui? Essa é a curiosidade que eu tenho hoje em dia. E aí, eu percebi um negócio curioso, que muitas pessoas não se perguntam isso. E pra mim é uma coisa super nova, não pense que eu tô te julgando que eu sou iluminado, não, porque é uma coisa super nova pra mim, é uma coisa acho que, sei lá, dos últimos 10 meses pra cá, tudo que eu consumo, eu tento pensar assim, o que essa parada tá tentando me dizer, né? E eu percebi que, eu tive essa realização que as pessoas não pensam nisso quando eu fui no Twitter, né? E o meu Twitter, ultimamente, ele é meio que um depositório de ideias aleatórias, né? Tem umas tretas, mas tem muito pensamento aleatório. Por que os caras estão indo tão devagar? Caralho, não posso pra acelerar aqui porque é área de construção. Ai, meu filho, deixa eu entrar aqui, pelo amor de Deus. Deixou. Valeu, brother. Aqui, a propósito, não sei se isso faz no Brasil, porque eu não dirijo no Brasil, mas aqui quando alguém te deixa entrar, você, né, dá você acena pro cara lá atrás. É questão de educação. Se você não fez isso, você é filho da puta. O que eu tava falando mesmo? Sim, no meu Twitter eu jogo vários pensamentos aleatórios e tal. E aí, eu tinha perguntado lá quais são os temas que a galera mais gosta de consumir, né? E eu levei isso pro Twitter, porque no Twitter, sempre que eu tô assistindo um filme, ou uma série, jogando um jogo, lendo um livro, eu sempre fico curioso sobre os temas daquela obra. E eu quero comentar a minha opinião sobre o tema, talvez seja diferente da sua, etc e tal, né? E eu perguntei no Twitter, né? Dá um exemplo do que eu quero dizer, né? Eu tava rejogando BioShock, saiu recentemente a coletânea, remasterizada pro Switch. E eu joguei muito pouco no PS3, né? Que eu acabei de vender a propósito. O motivo pelo qual eu tô na rua é que eu vendi meu PS3 com todos os meus jogos. Não jogava mais há muito tempo e decidi me desfazer. E eu tava jogando BioShock, né? E eu tava relembrando os temas, né? Tipo, porra, esse jogo claramente é sobre o que ele fala. Ele fala sobre um homem com uma visão que vai contra os desejos da sociedade atual que ele vive. Ele vai se remove da sociedade para tentar fazer o que ele queria. E no final das contas, deu tudo errado. Então é um jogo sobre o quê? Fala um pouco sobre essa questão política, né? Liberalismo, quais são as obrigações, os deveres de um ser humano. O ser humano pode simplesmente querer fazer o que ele quiser longe da sociedade já estabelecida, e quais são os problemas que podem acontecer com isso e tal. São temas interessantes, né? Um dos meus filmes favoritos da vida inteira, que é Aliens. O tema daquele filme é o quê? Como é que eu interpreto, né? Você tem uma força militar que está muito confiante no seu poder e está indo para uma região e aí é completamente dominada pelo povo, entre aspas, que já vive lá, né? Isso, junto com a indumentária e com declarações explícitas do James Cameron, né, que é o diretor, deixa claro que o tema daquele filme é uma força militar que perde para um ser, né, para uma população menos desenvolvida, menos inteligente, menos
né, que não tem as mesmas técnicas, os mesmos recursos. É uma alegoria para a guerra do Vietnã. Isso fica bem óbvio quando eu falei. A roupa que os Colonial Marines, os soldados do filme usam, é bem visivelmente ali, foi meio na cara. Fica bem óbvio ali que é uma alegoria para a Guerra do Vietnã, né? Isso são temas. Então eu fico muito curioso, eu estava reassistindo Friends e é muito interessante ver os temas que aparecem naquela série, que quando eu era mais jovem assistia no Brasil, né, passava no canal da Sony, se não me falha a memória, eu só via piadinha, né? Ah, o Chandler ele é engraçado, a Phoebe é maluca, o Joey é pegador e é isso. Era isso que eu extraía da série. Hoje não, hoje eu vejo que eles falavam de temas muito mais sérios, com uma certa leveza, com bom humor e tal. Mas a série fala bastante sobre, tipo, términos, divórcios, carreira, seja você se dando bem profissionalmente, seja você se dando mal, como é que é se relacionar com amigos que habitam em estratas socioeconômicas diferentes. Tem muitos temas interessantes, particularmente em relação a relacionamento. É um tema recorrente da série, né? Então eu tenho estado muito curioso sobre isso. Eu fiquei pensando, quais são os temas que a galera gosta, a galera que me acompanha, quais são os temas que eles gostam. E eu perguntei no Twitter, galera, qual é o tema que você gosta? Seja, tipo, entre música, série, filme, seja lá o que for o conteúdo de entretenimento que você curte, quais são os temas que vocês mais gostam? Eu fiquei absurdamente surpreso, porque as pessoas não entenderam a pergunta. Então algumas pessoas achavam que eu estava perguntando qual desses tipos de entretenimento eles preferem. Então estavam oferecendo uma lista, tipo, eu gosto mais de música, depois filme, depois jogo. Eu falei, você não entendeu a pergunta, brother. Aí outras pessoas falaram, eu gosto de sci-fi. Mas sci-fi não é um tema, sci-fi é um gênero. Sci-fi é o cenário onde a história se passa. Isso não é um tema, não é o que ela quer dizer, né? Eu fiquei muito surpreso. E eu percebi que, talvez seja ingenuidade da minha parte perceber isso agora, mas a esmagadora maioria das pessoas não pensa sobre o que consome. Consequentemente, não pensa sobre o que fala também, eu imagino, né? Uma consequência natural disso. As pessoas não entendem o que é um tema do material, aparentemente. Pelo menos as pessoas que responderam a pergunta naquele momento. Eu não posso generalizar também, eu sei. Mas eu fiquei muito chocado com isso, cara. Eu tava elaborando mais cedo. Olha que conexão parece nada a ver, mas qual é a visão que eu tenho sobre isso e como é que isso se conecta com religião, né? Se você for ler a Bíblia, particularmente o Novo Testamento, e aí eu te pergunto, depois que você leu o Novo Testamento, qual o tema desse livro, dessa coleção de livros, né? Porque o Novo Testamento são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que narram a vida e a morte de Jesus Cristo. E eu te pergunto, depois que você lê os 4, né? E lê Atos também, que é meio que a continuação, é meio que o epílogo dos evangelhos. Te pergunto, qual é o tema que você acha, né? E várias respostas podem surgir, né? Tipo, o tema é Jesus é o Filho de Deus, Filho do Criador, ele veio ao mundo para salvar a raça humana do pecado, da condenação no inferno. Ok, tem esse tema, né? Um outro tema é a perseguição que os judeus da época sofriam pelo Império Romano, tem esse também. Como a população daquela época estava tão à mercê da elite religiosa, isso é um tema também presente no Evangelho, se você ler, você percebe isso. Como os fariseus, o sinédrio, como tudo isso dominava a vida do cidadão comum na época. Como a gente era 2000 anos atrás, a gente era sujeito às figuras eclesiásticas, né? Que hoje seriam pastores e padres, na época eram os fariseus, né? Na comunidade judaica. Mas um tema que eu percebo, porque é recorrente, Jesus até meio, você pode dizer que ele batia muito nessa tecla. É que nem eu, quando eu quero falar do mesmo assunto no Twitter, falando sem parar. É essa a impressão que eu tenho quando eu releio a Bíblia. Jesus falava constantemente: ajude os pobres, ajude os fracos, defenda os indefesos. Ele praticamente dizia: se você pode, você tem que fazer isso. E aí conecta com o tema de outra figura que eu gosto bastante, que é o Homem-Aranha, Peter Parker, que aprendeu do seu tio, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tio dele não sabia que ele tinha superpoderes, ele falou isso de uma forma geral. E aí o Peter chega à conclusão de que esses poderes que ele ganhou por acidente, ele tem que usar de forma responsável, ele tem uma obrigação de proteger os fracos e tal, lutar pela justiça e tudo mais. Esse é o tema de Homem-Aranha, que curiosamente conecta muito com o tema que eu interpreto do Evangelho, né? E é curioso porque as pessoas que eu vejo dizendo que seguem essa religião, esse tá um clarão aqui na tela, desculpa gente, as pessoas que seguem essa religião e tal, né, que veneram a figura sagrada do personagem principal da história, muitos deles parecem não entender isso. Porque, e novamente, eu sei que eu estou falando em termos gerais, isso não se aplica a todo mundo, mas muitos dos ditos conservadores cristãos, por exemplo, parecem ser muito contrários a ajudar os pobres. E eu sei que você vai falar, não, mas tem vários pensadores de direita e liberais que defendem e tal, mas você está fazendo o famoso cherry picking, você está pegando aqueles que concordam com você e que refutam o meu ponto,
Mas se você ignorar que, de forma geral, o conservadorismo, seja nos Estados Unidos com a doutrina Reagan, né, Reaganomics, Trickle-Down Economy, seja no Brasil, né, aí vamos dizer que o Bolsonaro não é de direita, o Bolsonaro não é liberal de verdade, enfim, que seja. Meu ponto é o seguinte, tipicamente, quem eu vejo, sabe quem é que eu vejo defendendo os ideais de ajude os pobres, ajude os fracos, as pessoas que estão à margem da sociedade? Jesus, ele estava cercado sempre de quem? De cegos, mudos, surdos, leprosos, que eram realmente párias da sociedade em todos os sentidos da palavra. Eram excluídos do convívio com a sociedade. Né? Prostitutas, cobradores de impostos, né? os prostitutas, cobradores de impostos e tudo mais. E se Jesus aparecesse hoje, falando aquelas coisas que ele falava sobre os fracos e os marginalizados pelo sistema e tudo mais, ele seria confundido com uma pessoa de esquerda, o que eu acho muito bizarro, porque como é que o cara que é a figura central da fé, as coisas que ele diz, hoje seria completamente rejeitada pelas pessoas cuja religião leva o nome dele? Isso faz sentido pra mim, porque quando eu perguntei quais são os temas que vocês gostam, e o pessoal não sabia nem responder a pergunta, né? Eu vejo que eu não deveria me surpreender com o fenômeno, digamos assim, do conservador que fica revoltado quando descobre que Rage Against the Machine é de esquerda, ou que The Wall do Pink Floyd é de esquerda, ou, sei lá... Isso acontece com frequência. Os tiozão do Zap, eu sei que é muito irônico eu estar falando isso com essa cara aqui, com esse óculos no carro, gravando vídeo no carro. Mas eu sei que você não me confundiria com o tiozão do Zap porque eu não tô berrando aqui, né? Eu acho muito interessante isso, cara. Novamente, volta ao que eu falei no começo. Eu tenho curiosidade de entender por que a sociedade é como ela é. E quando eu vejo a massa conservadora em geral, e eles parecem defender práticas e filosofias e políticas que marginalizam mais ainda as pessoas mais fracas, que concentram recursos na mão dos mais ricos e mais poderosos. Jesus falou repetidamente, que o dinheiro, o apego ao dinheiro é o pior dos males. E o que é acúmulo de riqueza se não é o apego ao dinheiro, na verdade? Um cara que tem milhões de reais, ele não precisa mais nem trabalhar, ele não precisa mais dinheiro, mas ele quer ter mais. Isso é acúmulo de riqueza, né? Jesus definitivamente não ficaria tweetando defesa de milionário e bilionário no Twitter. Isso eu tenho certeza absoluta. Ele não diria isso. O que ele dizia pros ricos era: dê tudo que tem aos pobres e me siga. Não, mas peraí, cara, você tem que ver que quando o governo ajuda o bilionário, ele tá ajudando todos nós, porque o bilionário cria empregos e aí aquele dinheiro uma hora chega nos pobres. Não chegou ainda, depois de tantas gerações confiando nesse sistema, mas um dia chega. Enfim, eu tô querendo dizer que Jesus era de esquerda? Não. Eu me considero de esquerda? Não sei. Eu não gosto do fato de que essa forma de pensar e se preocupar com as necessidades das pessoas que precisam, dos marginalizados, dos fracos, né? Me incomoda que isso parece ser monopólio da esquerda. Porque não devia. Eu acho que é um valor humano. É esquisito pra mim, não sei como pensar nisso. Mas meu ponto é o seguinte. Isso me faz pensar muito que as pessoas não pensam no que consomem, cara. As pessoas não pensam no que consomem. Eu sofro de um fenômeno que eu acho que muitos youtubers sofrem, é que eu falo algo no vídeo e eu tento explicar da melhor forma possível. Algumas pessoas até me acusam de estar explicando demais, de estar batendo na mesma tecla, estar sendo muito prolixo. Mas ainda assim as pessoas conseguem não compreender o que eu estou falando. E eu acho surpreendente. Eu lembro de uma matéria que eu li uma vez que falava que no Brasil apenas 8% das pessoas têm capacidade plena de se expressar, de ler, escrever e tal. E como alguém que trabalha no YouTube, isso não me surpreende tanto. Esse número está até mais alto do que eu chutaria.